Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. O alerta de mísseis que a gente viu aqui na nossa tela ontem acabou não se concretizando, provavelmente foi um falso positivo. A Ucrânia conseguiu avançar um pouquinho mais na frente leste, aqui em Kharkiv, retomando completamente a cidade de Sinkivka. Os ucranianos também atingiram um depósito de combustível aqui em Donetsk ontem, que é parte da campanha deles de destruição da logística russa. Até onde pode ir essa campanha deles? Vamos entender um pouco sobre isso. A Ucrânia e países aliados estão planejando um escudo aéreo na Ucrânia. Olha que bacana, isso realmente é uma coisa que tem potencial para o futuro. O Putin, a gente sabe agora, está controlando boa parte da rede de bloggers militares russos. Ou seja, todo aquele papo do Prigozhin e do Kadyrov criticar o exército russo e coisa e tal, será que essa estratégia do Prigozhin é algo que está sendo plantado pelo Putin? Ou seja, o Prigozhin que está fazendo esse movimento para substituir o Putin, na verdade seria um falso alerta do Putin para colocar o Ocidente preocupado? Olha só, se eu cair vai ser pior ainda, não sei o que lá. Será que tem chance disso? Vamos entender esses assuntos em detalhes agora. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Israel Araújo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, fora muitos bombardeios aqui na linha de frente, muitas batalhas ferozes, particularmente aqui em Bakhmut, não houve nenhuma mudança significativa na linha de frente de ontem para hoje. Repara que, como continua a campanha russa, eles realmente focaram aqui na região de Bakhmut. Tem alguma coisa também aqui ao sul, mas realmente Bakhmut é o lugar que os russos estão com pressa de mostrar resultado. Mas até aqui nada, né? O que teve ontem, ao contrário, foi avanço ucraniano. Tudo bem que é uma cidade relativamente pouco importante, não é um avanço em direção a Svatov. Sinkivka, que fica aqui ainda em Kharkiv, né? Às vezes dá a impressão de a gente esquecer, mas ainda tem um pedaço de Kharkiv que ainda está nas mãos dos russos. Esse trechinho aqui, tá vendo aqui? Essa linha tracejada aqui é a divisa entre os oblastes de Kharkiv, né, que é esse que está quase todo azul já aqui, e o oblast de Luhansk. Então os ucranianos já estão avançando, já pegaram várias partes aqui do oblast de Luhansk, mas ainda tem um trechinho aqui do oblast de Kharkiv que ainda está nas mãos dos russos, né? E ontem os ucranianos conseguiram retomar essa cidade aqui completamente, Sinkivka. E isso, com essa retomada de Sinkivka e o avanço aqui em Dvorishne e Tavilhanka, essas cidades, esse pequeno grupo russo que está por aqui vai ter problemas muito em breve, né? Não dá para ver nesse mapa, que esse mapa aqui ele mexe muito devagar. Agora nesse daqui do Deep State, que mostra mesmo a região, tá vendo? Sinkivka está aqui, eles mostram o que aconteceu. Na verdade, já era área, tanto Sinkivka quanto Liman Pershi, já eram áreas contestadas, estavam na frente de batalha. O que aconteceu de ontem para hoje foi apenas que a Ucrânia conseguiu consolidar o domínio sobre essas cidades, né? Lógico, isso é uma coisa positiva, mais um vilarejo aqui, mais uma cidade liberada pela Ucrânia nessa região. A gente tem acompanhado, tem vários avanços ucranianos aqui nessa região aqui. O último a gente mencionou a coisa de 2 vídeos atrás, que os ucranianos tomaram Makivka e estão já ameaçando Ploshanka, né? E Svatov, que é a grande central russa na região, está aqui nessa cidade. Bom, fora esse avanço aqui na frente leste, não teve nenhuma grande modificação em toda a linha de frente aqui, desde Kherson até Luhansk, né? Bom, o que teve foi a estratégia ucraniana de atingir depósitos russos na retaguarda, depósitos de combustível, de tropas, de munição e por aí vai, centro de comando e controle. Lembra, a gente só consegue mostrar uma pequena parte daquilo que realmente é atingido toda noite, porque quando esses centros são atingidos no território russo, depende de alguém lá, algum ucraniano que ainda esteja favorável à Ucrânia, ou algum russo, tirar foto ou fazer filme do ataque e botar na internet para a gente ficar sabendo. Então a maior parte desses ataques fica sem ninguém ficar sabendo. Mas esse daqui, por um acaso, temos aqui algumas imagens justamente
de um grande depósito de combustível aqui em Donetsk, numa outra localidade chamada Makivka também. Então é importante tomar cuidado, né? Porque aliás, a Ucrânia tem isso, tem várias cidades com o mesmo nome, né? Então a gente acabou de falar que os ucranianos retomaram Makivka lá em Luhansk, mas essa Makivka aqui ainda está em poder dos russos aqui em Donetsk, e foi aqui o local desse ataque aos combustíveis, né? E aí no dia seguinte surgiu o nosso rapaz do calendário, que está fazendo aqui a documentação para a Rússia dos ataques. Certamente, por que eles fazem isso, né? Isso aqui certamente porque eles pretendem demonstrar crimes de guerra ucraniano, ou seja, eles estão dizendo que isso daqui foi um ataque a uma infraestrutura puramente civil, que não era usada por militares, só que isso é errado, né? A gente sabe que o transporte de combustível na Rússia é feito por ferrovias, então certamente esse foi o motivo do ataque ali na região, né? Enfim, é curioso realmente os russos pegarem essas datas e colocarem isso na internet, porque como eles fazem isso logo em seguida ao ataque, para pensar. Se eles estivessem fazendo isso para documentar crimes de guerra, eles poderiam tirar a foto e não publicar na internet, né? Guardar a foto, deixa guardada. Quando for fazer o processo de crimes de guerra, eles mostram as fotos. Mas não, eles fazem questão de mostrar e colocar tudo na internet, e deixou claro que foi um ataque de HIMARS. Está aqui a destruição dos tanques. Os tanques foram destruídos e ele bota com a plaquinha, ele destruiu o trilho também. Ou seja, tá vendo aqui, são tanques, são estações de abastecimento de combustível nos trilhos, que são usados pelos russos para motivo de guerra. Então eu não vejo nenhum crime militar nesse caso aqui. Eu sinceramente não sei por que os russos ficam fazendo esse tipo de foto, porque no final das contas isso ajuda os ucranianos, né? Olha só, acertaram direitinho, viu? Pode mandar outro míssil nesse mesmo lugar que você vai quebrar de novo o trilho, né? E, mais uma vez, né, o trilho aqui em si é muito fácil de trocar, não tem muita coisa. Agora, quando você tem esses danos em outros equipamentos, a coisa fica mais complicada de ser consertada, né? O Tatarigami está fazendo uma avaliação aqui dessa estratégia justamente ucraniana de atingir alvos na retaguarda. E ele fala duas dicas aqui que eu acho interessantes. Eu imagino que isso daqui o exército ucraniano já esteja ciente desse tipo de coisa, mas para a gente são realmente coisas interessantes, né? Ele fala aqui que, ok, a destruição de comunicações críticas, quartéis generais, hubs de logística, permitiram à Ucrânia reduzir as mortes enquanto maximizou os seus sucessos no campo de batalha. Mas o quanto que eles conseguem expandir com isso? Como isso poderia ser melhorado, né? E aí ele fala justamente sobre essa estratégia ucraniana, que tem sido usada já há bastante tempo, de atingir a retaguarda russa, mas ele fala que ainda tem algumas limitações, sendo a principal delas a questão do alcance, né? Então ele menciona esse lugarejo aqui, Preobrazenka, que fica no Oblast de Kherson, próximo à Crimeia. E é essa base aérea que ele está se referindo aqui, ó. Aqui, ó, Preobrazenka. Essa região aqui que ele está falando, né? Então ele está mencionando que olha só como é que isso aqui foi uma foto tirada no dia 3/7. Então a Ucrânia já tinha HIMARS, mas os HIMARS não chegam nessa distância tão grande. Olha a quantidade de caminhões, depósitos, caixas que tinham aqui. E essa aqui é a visão atual. Repara que já diminuiu muito o fluxo. Aqui eles continuam usando ali a base aérea como uma base militar, mas realmente já diminuiu muito a quantidade de coisa, justamente porque eles sabem que agora está chegando próximo, né? Agora, com a Ucrânia chegando aqui na margem do Dnipro, já começa a ser bastante viável atingir essa região aqui com HIMARS. Apesar de que, como ele fala aqui, o HIMARS ainda tem dificuldade de encontrar isso daqui. Em tese, ele poderia chegar muito perto, mas já estaria no limite da capacidade do foguete, né? Lembra, o foguete, em tese, você pode programar ele até um pouco mais longe, mas ele começa a perder a precisão nesse caso, né? Aqui tem um outro caso que ele fala, que é uma instalação de reparo de veículos em Jankoy, que é naquela base aérea de Jankoy. A gente já falou, já foi atingido algumas vezes. Jankoy é aqui na Crimeia. E essa unidade já está em operação desde a primavera desse ano.
e é uma das muitas operações de conserto de veículos, de reparo de veículos que a Rússia montou lá. Então, o que eles estão falando? Na verdade, qual que é a sugestão que ele está dando para melhorar essa estratégia ucraniana? Primeiro conseguir mísseis de alcance maior. Então ele fala aqui sobre 200 quilômetros. Lembra, a gente mencionou que talvez a Ucrânia já tenha recebido o GMLRS-ER, de Extended Range, que iria até 160 quilômetros. Já permitiria um ataque um pouco maior, daria para chegar já em Jankoy. Mas o fato eu falei sobre isso num vídeo meu e muitos analistas, muita gente estava falando sobre esse tipo de míssil, mas depois o pessoal parou de falar. Eu não sei se isso foi desmentido pelos Estados Unidos ou se isso o pessoal preferiu realmente não mencionar esse assunto, uma vez que isso poderia causar embaraços aí entre os Estados Unidos e a Rússia, algum problema desse tipo. Enfim, de qualquer forma, se a Ucrânia já tem esse tipo de míssil, já é um avanço nesse sentido de ter um alcance maior. E a outra sugestão que ele dá, que me parece também bastante razoável, é justamente você ter a possibilidade de atingir alvos de reparo de veículos. Isso também é uma instalação muito crítica. Instalações de reparo de veículos permitem que os tanques e outros veículos com danos leves voltem ao campo de batalha. Se você não tem essas instalações, esses veículos acabam perdidos. Então você desgasta o exército inimigo muito mais rápido sem esses alvos, né? Então achei interessante a thread dele com essas informações aí sobre esses possíveis alvos aí dos ucranianos, né? Bom, a Ucrânia está recebendo um monte de armas novas aí depois desses ataques à infraestrutura. Então a Ucrânia vai receber agora 2 baterias da defesa aérea Crotali, que é um sistema francês, que pode ser usado tanto para mísseis, quanto para aviões, quanto para drones. Então, bem interessante isso daqui. Os ucranianos estão sendo treinados no uso dessas armas e eles vão prover isso daí, né? Mas o pessoal está indo além, tá? A Ucrânia, com seus aliados, está desenvolvendo uma declaração conjunta sobre um escudo aéreo ucraniano, né? Ou seja, a ideia é justamente ter um sistema de defesa aéreo bastante consistente que cubra todo o território da Ucrânia antes do inverno, para justamente evitar um ataque russo, que certamente virá. É evidente que os russos vão tentar destruir a infraestrutura ucraniana durante o inverno, é onde é mais sensível para os ucranianos. O conserto é sempre rápido, né? Aqueles ataques que os russos fazem, em pouco tempo aquilo é consertado, mas é lógico, isso não deixa de gerar problemas para os ucranianos, principalmente no inverno, principalmente se o inverno for muito frio, né? Então já está se falando aí nesse Ukrainian Air Shield, escudo aéreo ucraniano, que está sendo desenvolvido com aliados próximos. Aliados próximos, muito provavelmente a gente está falando de Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, que são aliados muito próximos ali mesmo. E a gente não sabe quem mais pode estar ligado nisso daí. Inclusive a ideia é montar esse escudo antes do inverno, para evitar ataques russos durante o inverno. Vocês sabem, a gente já está na boca do inverno, né? O inverno começa em 24 de dezembro, se não me engano. Alguma coisa por aí, final de dezembro. Então, está muito perto isso daí, mas de qualquer forma, a gente tem visto já que as defesas antiaéreas ucranianas estão melhorando a cada leva de mísseis russos. Os russos têm que lançar mais mísseis e atingem menos lugares no final, porque a maior parte dos mísseis é derrubada. De qualquer forma, é importante realmente esse avanço aí. Um escudo aéreo na Ucrânia seria algo extremamente desejável, né? Principalmente para a população civil. Bom, e além disso, outras armas que estão chegando aí nos últimos dias são várias armas turcas que estão sendo prometidas, e também o míssil Brimstone 2 da Inglaterra. Esse míssil é um míssil para destruição de blindados, ele é totalmente eletrônico, você lança ele procura o blindado e atinge, tem lá toda a programação, é um míssil do tipo shoot and forget, né? Ou seja, atira e deixa para lá, esquece, ele próprio localiza o míssil, o alvo, né? O tanque que ele vai alvejar e destrói o tanque. E tem até uma imagem
Tem até uma imagem aqui deles lançando esses mísseis aqui, ó. Mas o mais interessante é o seguinte, suspeitava-se que ele já tinha o Brimstone 1, que é o míssil, a primeira geração desse míssil, que é muito boa também, mas é limitada no alcance. Agora parece que já estão chegando o Brimstone 2, que é um míssil mais avançado, mais moderno, com mais capacidade, mais alcance. É basicamente a mesma coisa, tanto que ele fala aqui, ó, que não dá para saber. Isso aqui pode ser já o Brimstone 2, eles são lançados dessa mesma forma. Repara que é uma plataforma muito simples, né? Na verdade, um caminhão acaba servindo para lançar esse tipo de míssil, né? E a diferença está aqui, é o alcance, né? Ele tem um alcance muito maior do que o Brimstone 1, 60 km contra 20 km, né? Bem interessante essa nova arma aí que está chegando para os ucranianos. O Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior americano, deu uma entrevista para o Wall Street Journal em que ele disse que eu penso que os ucranianos deveriam manter a pressão contra os russos até onde eles puderem. É claro que a vontade russa de lutar não é páreo para a vontade ucraniana de lutar, né? E aí ele coloca aqui, ó, se os ucranianos atravessarem o rio em qualquer número, eu suspeito que muitos russos vão continuar fugindo. O mais rápido que os ucranianos atravessarem o rio, melhor será para eles. Ou seja, o que o pessoal está dizendo aqui, a gente não sabe se é só um exagero, um arroubo ali na hora da entrevista, mas como a gente viu, realmente, de fato, tem muitas indicações de que os russos, nessa margem esquerda aqui do Dnipro, estão muito desarranjados. Muitos fugiram, muitos abandonaram o local. Então, talvez eles tenham razão realmente, talvez seja o caso dos ucranianos não pararem aqui no Rio e continuarem avançando, né? Talvez seja um puxãozinho, uma dica que os americanos estão dando para os ucranianos. Tá facinho continuar avançando aqui no sul, né? Até onde isso é verdade? Bom, eu imagino que os ucranianos têm uma visão melhor desse tipo de coisa do que eu, certamente, né? Não sei se melhor do que os americanos também têm olhos em tudo quanto é lugar, né? Bom, e o curioso é isso, né? Ou seja, os americanos estão aqui nessa entrevista falando para, olha só, manda ver, o negócio é continuar em frente, manter a pressão. Isso eu não tenho dúvida, tá? Os ucranianos devem, sem dúvida alguma, pressionar o máximo possível os russos durante o inverno. Certamente os russos estão com menos material, estão com os soldados recém-mobilizados. Esses soldados que foram recém-mobilizados na primavera já vão se sentir um pouco mais confortáveis de usar armas, de estar ali no exército. Então é importante os ucranianos aproveitarem esse tempo de confusão desse pessoal, de rearranjo para continuar avançando, né? Se a Ucrânia consegue fazer isso ou não é outra história. Mas segundo os americanos, eles conseguiriam, né? E uma outra coisa interessante foi que um deputado do Ministério da Defesa, o Havrilov, ele deu uma entrevista também ao programa a Sky News lá na Inglaterra, falando que, olha só, as forças ucranianas podem estar de volta à Crimeia no final de dezembro e a gente pode terminar essa guerra inteira na primavera do ano que vem. E eu já mencionei isso no vídeo que eu falei, né? Eu falei, que ótimo, seria excelente esse tipo de coisa, né? Mas já teve também um consultor aqui do gabinete do presidente ucraniano que falou que, o Yermak, que falou que, olha só, que isso, a frase dita pelo deputado ministro da Defesa da Ucrânia é um sonho. Claro, milhões de ucranianos sonham com essa guerra acabando cedo, né? Tão cedo quanto possível. Porém, eu vou ser mais realista. Ele falou que não, que a guerra não vai acabar na primavera, que é pouco provável os ucranianos estarem na Crimeia em dezembro, mas que ele confia na vitória, que a vitória virá e coisa e tal. Então, a impressão que dá pra gente, e eu não sei até onde isso é só uma impressão causada pela mídia americana ou pela mídia ucraniana, é que está havendo um puxão para os ucranianos avançarem com mais velocidade ali no sul. Talvez, de fato, exista uma janela de oportunidade ali importante, né? Mas, de novo, a gente tem que ver se tem capacidade de fazer isso, né? Os ucranianos têm as limitações também dos números de soldados, a própria contenção ali da região de Kherson. A gente viu ontem, né? O pessoal ainda tem que tirar um monte de minas de Kherson, um monte de armadilhas.
agora que chegaram ambulâncias na cidade, estão chegando agora ônibus. Os russos roubaram os ônibus da cidade. A cidade está sem transporte público, porque todos os ônibus que tinham na cidade foram roubados pelos russos, né? Então, assim, agora que estão começando a reconstruir a estrutura ali na cidade. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. Uma outra coisa preocupante foi a IAEA, que alertou para uma série de explosões que aconteceram na usina nuclear de Zaporizhia e que danificaram equipamentos importantes da usina. Não foram nos reatores propriamente ditos. Essa aqui é a usina, os reatores ficam aqui próximos à água, tá vendo? Essa região aqui. Os ataques foram aqui nessa região aqui, mas é lógico, tudo isso daqui são áreas de apoio para a usina funcionar. Então tudo são coisas importantes para manter a usina funcionando, né? E um risco de um acidente nuclear não está descartado, parece que existe um time da IAEA focado nisso daí, e alguns viram as explosões das suas janelas, né? E, como tradicional, o que está acontecendo, os russos estão dizendo que são os ucranianos estão dizendo que são os russos. Eu acredito que são os russos, evidentemente que são. Por quê? Porque russo mente. Então é só esse princípio, já basta para você saber quem está certo e quem está errado nessa história toda aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz um detalhamento assim, bem interessante hoje sobre a questão dos bloggers militares, né? Então ele fala aqui que é uma comunidade de bloggers militares, que tem cerca de 300 bloggers, que são russos que falam sobre a guerra no Telegram, então dão uma visão alternativa à imprensa tradicional. Veja, é mais ou menos o que a gente vê em todos os lugares, né? O que acontece hoje é justamente isso. Você tem uma mídia tradicional, que são as grandes redes de televisão e coisa e tal, que tem um processo um pouco mais burocrático, mas um pouco mais controlado também. E você tem um monte de gente que, tal como eu, simplesmente dá a notícia em outros veículos, né? No meu caso, no YouTube, lá no caso dos russos, eles costumam colocar isso nos bloggers no Telegram, né? E qual que é a questão aqui, né? O que tem acontecendo muito é as pessoas preferirem ver as notícias nessas mídias alternativas por uma série de motivos, dentre os quais eu diria até a questão justamente de ser informal. Isso transmite um pouco mais de autenticidade à notícia, de ser algo... Vocês sabem que não é tão confiável quanto uma mídia tradicional. A mídia tradicional ela tem uma série de proteções para não passar fake news, que também falham de vez em quando, vamos ser sinceros, né? A mídia tradicional também, volta e meia, faz fake news para tudo quanto é lado aí. Mas nas alternativas, nos bloggers alternativos, você começa a ter uma questão mais autêntica, né? Mais de autenticidade, além de ser mais ágil nesse momento. Então, lá na Rússia, a audiência desses bloggers militares é muito grande. E durante um tempo, o exército russo começou a suprimir esses bloggers. Por quê? Porque, embora eles também estejam sujeitos às regras de censura absurdas lá da Rússia, eles muitas vezes iam além e criticavam. Por exemplo, a gente falou sobre isso, criticavam o Lapin, faziam críticas a como o exército está lidando na Rússia, na Ucrânia, enfim, como o exército russo está atuando na Ucrânia. Enfim, eles levaram um monte de... fugir um pouco ali da parte totalmente esterilizada que acontece na televisão russa, que não critica nunca, que só elogia e coisa e tal, né? Ali nos bloggers os russos viam uma coisa mais autêntica, mais verdadeira. O ponto que o Instituto para o Estudo da Guerra faz aqui é o seguinte, que sim, isso é verdade, mas é uma ilusão achar que o Kremlin não está por trás disso. Na verdade, uma boa parte dos bloggers eles já estão tendo posições oficiais dentro do Kremlin, ou seja, já são controlados pelo Kremlin. Os bloggers militares não são totalmente separados do governo russo, porém. Então, ou seja, eles dão a impressão de estarem falando mais a verdade, mas no fundo, eles ainda estão ali controlados pelo Putin. E aí onde é que isso nos leva, né? E o Putin tem bloqueado tentativas do Ministério da Defesa de purgar ou controlar os bloggers militares. Você pode falar assim, caramba, o Putin está fazendo liberdade de expressão, está permitindo que as pessoas falem, critiquem o Ministério da Defesa? É lógico que não, isso aqui é a Rússia, não é assim que funciona. O que está acontecendo aí? A questão é que esses bloggers militares fazem parte da rede russa de contra-informação. Eles estão
justamente porque a população russa em geral sabe que a informação que vem da mídia tradicional é pasteurizada, é controlada pelo governo, então confia mais nos bloggers. E os bloggers também são controlados pelo governo, então eles dão aquele negócio da falsa oposição, da oposição contida, né? De fazer oposição, de brigar, não sei o que lá, mas no final das contas eles nunca vão mexer no ponto sensível. Vão criticar alguma coisa, mas em momento algum, por exemplo, eles criticam a mera decisão do Putin de invadir a Ucrânia. Não tem isso. Então, assim, é o tipo da crítica controlada, oposição controlada pelo governo que os russos fazem com esses bloggers militares lá na Rússia, né? E o curioso é o seguinte, né, que você começa a pensar nos desdobramentos disso daqui, tá? Eles não estão falando isso aqui não, tá? Isso aqui eu que estou elucubrando aqui na minha cabeça, porque, repara, tá muito claro essa visão dos bloggers militares da ascensão do Prigozhin lá na Rússia, que o Prigozhin está fazendo oposição ao Putin, que ele está se preparando para tomar o poder caso o Putin caia. E você tendo a informação disso, junto com o fato de que esses bloggers militares todos que estão forçando essa narrativa, ou seja, são esses bloggers militares que estão forçando essa narrativa de que o Prigozhin está cada vez com mais protagonismo, e o Prigozhin fez isso, o Prigozhin fez aquilo, e não sei o que lá, e que se o Putin cair vai ser o Prigozhin que vai lá. E aí você começa a pensar se isso daí, na verdade, não é uma armação do próprio Putin. Ou seja, qual que é a grande questão dele? Ele quer forçar a Ucrânia a negociar. Ele sabe que militarmente a Rússia vai perder, e vai perder feio. Provavelmente não vai suportar o inverno. E ele quer forçar o Ocidente a obrigar a Ucrânia a negociar com a Rússia. E daí, uma das formas que ele tem de fazer isso é justamente falar, olha só, se eu cair aqui, quem vai assumir vai ser o Prigozhin. Prigozhin é pior ainda do que eu, então olha só, toma cuidado, fala com a Ucrânia lá para negociar. Isso é uma coisa que é perfeitamente razoável dentro das possibilidades aí, né? A gente sabendo que esses bloggers militares russos, na verdade, estão sendo bancados pelo Kremlin, são certamente influenciados pelo Kremlin, são limitados, o próprio Putin está interessado nisso daí, começa a fazer sentido esse tipo de narrativa, que na verdade não tem isso nada, o Prigozhin é aliado do Putin, não vai tomar o poder de forma alguma, o que eles estão querendo dizer é justamente botar esse medo na cabeça dos ocidentais para tentar fazer com que os países forcem a negociação da Ucrânia com essa ideia, né? Enfim, é uma possibilidade, não pode ser descartada, dado que eles estão falando aqui, né? Bom, um outro ponto da propaganda russa, que o pessoal está alertando aqui, o Mikhailo, para não cair, é justamente a questão da Terceira Guerra Mundial. Falando que não, que a Rússia fica o tempo todo falando que se a Rússia perder, vai começar a Terceira Guerra Mundial e vai lançar bomba atômica, e o tempo todo estão dizendo que a Rússia já está lutando com a OTAN, que a Terceira Guerra já está acontecendo e coisa e tal. Então, que é só uma questão de tempo até a Rússia usar armas nucleares para destruir o mundo. E, na verdade, isso é propaganda russa. Eu já falei isso para vocês várias vezes, já deixei claro. Não, a Rússia não vai usar armas nucleares, simplesmente porque uma derrota na Ucrânia é menos pior do que a destruição completa da Rússia. E se a Rússia usar armas nucleares, o que vai acontecer vai ser a destruição completa da Rússia, né? Então, por mais que o Putin vá ficar chateado em perder essa guerra, em ter que devolver a Crimeia, ter que devolver o Donbás, muito provavelmente a popularidade dele certamente vai sofrer muito com isso, ele vai ficar muito chateado, talvez ele até perca o poder, talvez, tá? Não necessariamente. O Putin tem tantas amarras ali no governo russo que é capaz, com mesmo a Rússia perdendo essa guerra, tendo que entregar o Donbás, entregar a Crimeia, mesmo nesse caso, talvez o Putin continue no poder, não tem nada que garanta outra coisa, né? Então, mas com toda essa perda de popularidade e coisa e tal, isso ainda é melhor do que a destruição completa da Rússia. Então não vai ter Terceira Guerra Mundial, isso é uma lorota. Não, eu já expliquei para vocês várias vezes, não, a Rússia não está lutando com a OTAN, está lutando com a Ucrânia com uma pequenininha ajuda da OTAN. É o que eu falei, a OTAN tem 500 HIMARS só ali na fronteira, ali nos países de fronteira com a Ucrânia. Se a OTAN entrar de fato em guerra contra a Rússia, o pessoal vai ver. Tanto é que a Rússia ficou super rápida em dizer que não, que o foguete que caiu na Polônia não era russo, não sei o que lá e coisa e tal. Inventaram um monte de história, sendo que, como a gente mostrou lá com a questão das coordenadas, pode muito bem ter sido mesmo um foguete russo
com digitação errada ali, né? Propaganda russa, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás. Todo russo mente. Isso daqui, ó, aconteceu em Moscou. A gente falou ontem sobre a enorme explosão do gasoduto em São Petersburgo, né? E em São Petersburgo, a Ucrânia não fez aquilo, a Ucrânia falou que não fez aquilo, mas provavelmente foram rebeldes russos. E aqui, mais uma vez, parece o caso de rebeldes russos. Explodiram um grande depósito que tinha no centro de Moscou. Parece que 5 pessoas morreram. Foi assim, não se sabe se foi um acidente ou se foi um ataque, mas assim, o que se sabe é que sim, tem grupos dentro da Rússia que estão abertamente provocando esse tipo de coisa, né? Essa menina aqui, ela é russa, ela é uma prostituta que mora na Alemanha. É sério, não estou ofendendo ela não, ela realmente é uma garota de programa russa que mora em Berlim, e aí ficava sacaneando os ucranianos lá na região, e fazendo brincadeirinha aqui, tá vendo o pessoal protestando a favor da Ucrânia lá embaixo, e ela fazendo isso daqui. O pessoal levantou o site que ela se oferecia lá na Alemanha, né? E aqui ela sendo deportada da Alemanha, ela foi embarcada num voo para a Turquia. Por que ela não voltou para Moscou, né? Tomara que ela volte para Moscou para, né, dar força lá para o exército do país dela, né? Então, felizmente, a menina foi deportada da Alemanha justamente por isso, por ofender ucranianos. Não foi só isso que ela fez aqui, não. Não foi só esse tipo de protesto, digamos, não violento. Parece que ela também fez coisas violentas contra ucranianos lá na Alemanha e disso resultou a deportação dela, né? Sim, aquele caso da perfídia, né? Saiu aqui um relato muito detalhado no New York Times, explicando aqui detalhadamente o que aconteceu. Tem vários vídeos do alto, como é que foi, os soldados russos, o que foi filmado. Realmente é impressionante como é que a gente está numa guerra agora, que tudo é filmado, tudo tem registro, tudo, a gente fica sabendo de tudo, né? Assim, não tudo, mas muito mais do que se ficava sabendo nas guerras anteriores. Era difícil você ter informações direto da frente de batalha. Outro dia a gente viu vídeos aí ao vivo da frente de batalha, o cara fazendo um ao vivo na frente de batalha. Assim, realmente é uma coisa impressionante, né? E aí ele está contando aqui todo o caso e coisa e tal, mas no final das contas, o resultado final que o cara chega aqui foi o mesmo que eu falei, né? No final das contas, com as informações que a gente tem, não dá para saber. A gente sabe que o último cara cometeu perfídia. A grande questão é, os outros estavam na perfídia também ou não? E daí o que ele chega à conclusão é, se eles foram mortos logo em seguida ao cara abrir fogo, não tem nada de errado. Por quê? Porque eles não tinham sido revistados ainda. Então, eles poderiam ter armas ali, né? Aqueles caras podiam estar também junto na perfídia, podiam estar levantando armas para atirar nos ucranianos. Embora eles estivessem no chão, eles ainda não tinham sido revistados. Então, quando aquele último cara abriu fogo, os outros eram uma ameaça. Então, se os ucranianos atiraram nos outros nesse momento, não foi crime de guerra. Agora, resta a possibilidade, e isso é uma possibilidade que eles levantam aqui, de aquele russo que estava armado ter sido morto, os outros continuaram quietinhos no chão, não levantaram, não tentaram nada, mas depois que a coisa estava acalmada, depois que já se sabia que ninguém ia resistir, os ucranianos, com raiva, porque teve 3 ucranianos feridos e um morto nessa perfídia do cara, né? Os outros ucranianos, com raiva, foram lá e mataram os prisioneiros de guerra russos. A gente não sabe, não tem essa filmagem, nada indica que foi isso, porque o que tem é justamente essa cena aqui, e depois a cena do alto aqui mostrando os corpos dos soldados russos. Então, a conclusão que ele chega é a mesma que a gente, né? Na hora lá, se foi depois que o cara abriu fogo, foi perfeitamente válido a ação ucraniana, mas cabe uma investigação, os ucranianos certamente vão fazer isso, né? Não traz nenhuma grande novidade nesse caso, mas é interessante porque ficou um relato bastante detalhado aqui do que aconteceu nesse caso da perfídia lá em Makivka. Essa aqui é a Makivka que foi liberada pelos ucranianos lá em Luhansk. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.